Entendi. Boa tarde a todos, são 15 horas e 30 minutos. Eu sou Fátima Mantovani, para quem não me conhece. Os que já estavam aqui já sabem meu nome, né? E eu vou moderar, vamos dizer assim, esta palestra, intitulada Ozonioterapia, Biorressonância e Homeopatia, até onde o enfermeiro pode atuar. A nossa palestrante é a Karina Luciane Arias Gonzalez Cancela. Ela é graduada em enfermagem pelo Centro Universitário Autônomo do Brasil, mestra em Medicina Estética em Madrid, tem pós-graduação em Centro Cirúrgico e Central de Materiais, pós-graduação em MBA em Gestão Hospitalar, pós-graduação em Acupuntura pela PUC, treinamento avançado em Medicina Chinesa pela Shandong University of TCM, China, pós-graduando em Homeopatia e Fitoterapia pelo Instituto Equilibra. É especialista em ozonoterapia do Instituto Brasileiro de Ozonoterapia. Ela é coordenadora e docente de pós-graduação em ozonoterapia pelo IBRAT e coordenadora e docente do curso de Práticas Integrativas e Complementares da PUC-PR. Ela é enfermeira e mestre em estética. A enfermeira, você, com a palavra, né, Karina, a senhora terá 80 minutos para desenvolver a sua atividade. E, ao final, a gente vai fazer um bate-papo com os participantes. E o Corém, como nós temos que falar, né, que a presidente cumprimenta a todos, né, a todos os nossos participantes e saúda. E vamos dar início, então, à sua palestra, por favor. Boa tarde a todas, tudo bem, todos aí? É um prazer enorme estar aqui com vocês, para poder passar um pouco da minha experiência para vocês aí, nesses anos de trabalho que eu tenho já com as práticas integrativas, tá? Ela já falou um pouquinho de mim, aí eu ia colocar, então vou passar bem rapidinho aqui, tá? Tudo que eu trabalho. E eu vou contar para vocês como é que eu cheguei até aqui, até onde eu estou. Tá ruim para ouvir? Desculpa. Vou falar, tá bom assim? Vou contar um pouquinho para vocês como que eu fiz para chegar até aqui, tá? Desde que eu me formei, né, desde que eu comecei a fazer a enfermagem, me formei em 2009, eu tinha uma visão bem mais ampliada de querer sair de hospital, querer fazer acupuntura, querer trabalhar com esse tipo de processo. E eu, como todas vocês, né, durante a graduação, a gente desenvolve um trabalho de conclusão de curso, e eu desenvolvi o meu dentro do Instituto de Neurologia de Curitiba, e lá eu fiquei trabalhando durante 6 meses, sem dinheiro nenhum, mas porque eu gostei muito da parte de Centro Cirúrgico Central de Material. Então, eu fiquei lá, desenvolvi toda a minha parte de estágio final que a gente tem lá, e lá eu fiquei trabalhando durante 4 anos, né? Então, eu tive toda aquela rotina que todas vocês tiveram, que trabalham em hospital têm. Conversa com o médico, corredores, exaustão de trabalho, cirurgias complicadas e um salário que não compatível com aquilo que a gente fazia, né? E aí, nisso, eu comecei a ver que eu poderia ir muito mais além. Então, quando eu acabei a graduação, eu tive que fazer 2 pós-graduações juntas, que era a de CME e também a de acupuntura, que era o meu sonho. Então, na época que eu fiz, eram 4 anos de acupuntura, certo? Hoje, a graduação já está posta mais ou menos em 2 anos e 8 meses. E, nesse meio termo, eu fui fazendo as 2 pós, e eu fui indo, né, trabalhando, e eu saía do hospital às 5 da tarde, com 6 meses de trabalho como enfermeira de setor, eu passei para a coordenação de enfermagem, e aí eu tinha 40 horas semanais, então eu saía às 5, das 5 eu entrava no meu consultório de acupuntura, com ambulatório, e ia até às 10 horas da noite, e assim eu fui indo, né? Aí, então, eu acabei a formação, e eu falei assim, puxa vida, até onde eu quero chegar, na verdade? E eu fui para um congresso no SOBEC, acho que foi em 2010, 2012, mais ou menos, e lá eu conheci a tríade do tempo. E uma coisa que me chamou a atenção, e eu trago isso sempre para os meus alunos, eu trago isso sempre para as palestras que eu dou,
porque eu aprendi que nem tudo a gente precisa fazer na mesma hora, que a gente pode deixar as coisas para depois. Então, eu vou contar para vocês rapidamente o que esse rapaz que deu esse curso, deu essa palestra no SOBEC, falou, e isso eu levo para a minha vida. E eu gostaria que vocês levassem para a vida de vocês também. Então, ele contou que ele, com 16 anos, ele queria ser um funcionário da Microsoft, porém, a Microsoft não admitia pessoas menores de 16 anos. Então, ele tinha que ter 18 anos, ele tinha que falar inglês, e ele não sabia falar inglês. E ele foi, mas ele queria. Ele foi atrás do sonho dele, e ele queria ser um desenvolvedor de sistemas e tal, e coisa. Foi lá na Microsoft, com 16 anos, fez a inscrição, não pôde fazer a prova. No outro ano, com 17 anos, ele fez a inscrição e fez a prova e passou. Só que aquilo subiu na cabeça dele. Ele subiu com 16, 17 anos, ele era o mais novo funcionário da Microsoft. Com 18 anos e meio, ele já tinha o seu primeiro $1 milhão. E aí ele começou a trabalhar. Trabalhar, semelhante ao que a gente trabalha na enfermagem. A gente trabalha sem ter tempo para a família, sem ter tempo para filho, sem ter tempo para se divertir, sem ter tempo para nada. Né? Muitas vezes a gente trabalha por dinheiro, não é verdade? A gente, às vezes, não está gostando daquilo que a gente está fazendo e a gente trabalha por dinheiro. E a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo e a gente não consegue fazer nada, certo? E aí, ele se viu com 25 anos, ele estava com um colega dele, e esse colega dele, ele estava numa reunião 10 horas da noite, no baita do escritório na Avenida Paulista, e esse colega dele falou assim, não, eu não posso participar dessa reunião agora, porque meu filho vai nascer. E ele, muito nojento, olhou para ele e falou assim, você quer ver o seu filho ou você quer o seu emprego? Que se você sair daqui agora, você vai ser mandado embora. E ele falou, eu quero meu filho. Virou as costas, saiu, foi ver a família dele, acordou a tempo, e ele continuou. Com 25 anos, ele só lembra que ele estava numa reunião dessas, e você estava lá? Não estava? E pum. Ele acordou 3 meses depois, num ambiente cirúrgico, com cirúrgico não, de UTI, sozinho, certo? Sem família, sem ninguém, cheio do dinheiro. Aí ele chama uma enfermeira e pergunta a ela, o que eu estou fazendo aqui? Aí ela conta para ele, você perdeu todo o seu estômago de câncer. Por quê? Trabalhando, vendo lucro, e a vida, aonde foi parar? Nesse dia mesmo, ele disse que ele pensou e ele se internalizou e falou assim, meu Deus, o que eu fiz na minha vida? Certo? Ele jurou para ele mesmo, dentro daquele quarto de UTI, que, ao sair dali, ele seria uma nova pessoa. Ele seria uma nova pessoa e ele iria ensinar pessoas a trabalharem com a tríade do tempo. E ele colocou isso aqui que eu achei muito legal. Tudo que é importante, tudo que é urgente e tudo que é circunstancial. E foi enumerando isso. O que era importante eram atividades que ele tinha que fazer, né, na vida com resultado médio ou longo prazo. O que era circunstancial na nossa vida são 10%. Tarefas desnecessárias realizadas por comodidade ou por serem socialmente apropriadas. E, urgente, atividades onde o tempo está curto ou já acabou. Então, a vida dele se resumiu a 70% das atividades. Essas outras ele deixava para depois. Só que nós, enfermeiros, chega numa altura do tempo, a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. E a gente esquece da nossa vida. Não é verdade? Eu sou uma pessoa que, quando eu entro de cabeça em alguma coisa, eu vou fundo e, às vezes, eu falo, meu Deus, espera aí, eu tenho que dar um tempo, tenho que lembrar lá do Christian Barbosa, que me falou sobre a tríade do tempo. Certo? Então, minha vida começou a mudar aí. E aí, como eu já tinha acabado a acupuntura, como eu falei para vocês, eu saía do hospital às 5 da tarde, eu entrava no meu consultório
às 5, 6 horas, saía do meu consultório às vezes 11 horas da noite. Então, eu não almoçava com a minha, eu não tomava café com a minha família, não almoçava, não jantava, quando eu vi eles estavam dormindo. Então, eu falei, será que é isso que eu quero para mim? Não. Aí, me formei em acupuntura e foi daí que eu comecei a ter qualidade de vida, certo? Ganhava um salário super bom, deixei de lado esse salário super bom e comecei no meu consultório particular. Na hora dá medo, né? Como a gente viu na palestra lá embaixo, puxa, eu tenho medo. Eu vou deixar para trás aquele dinheiro do mês. Eu vou deixar para trás a minha viagem que eu posso fazer no meio do ano com as minhas amigas. Mas eu garanto para vocês, tem um porquê, tem um propósito nisso, certo? Quando a gente começa a ver as pessoas mudando, empreendendo, montando seus consultórios, crescendo suas clínicas de estética, eu fico tão feliz de ver que a minha classe está sendo exaltada, né? Nós antigamente, digo isso antigamente, éramos simplesmente enfermeiros dentro do hospital. Hoje nós já temos uma classe de consultórios, clínicas comandados por enfermeiros, e isso é muito importante, porque nós não somos diferentes de ninguém da classe da saúde. Nós temos 5 anos de faculdade, nós temos estudo, nós temos capacidade para desenvolver todos os nossos processos dentro da nossa competência. Não é verdade? Então, é isso que eu falo para vocês, que nós temos, sim, que inovar, investir, e vocês têm que ir atrás daquilo que vocês acham que é certo, tá? Então, eu fui para a minha acupuntura, comecei a tratar meus pacientes, e como eu falei para vocês, eu já era apaixonada por essa medicina integrativa, né? Eu me formei em acupuntura em 2013, 2012. Eu fui fazer a minha certificação internacional em 2017. Olha quanto tempo depois que eu tive dinheiro para eu poder pagar a universidade, para eu poder ficar lá, para eu ficar todo aquele tempo, para eu poder fazer a prova, porque é tudo pago, né? Então, com essa certificação internacional que eu tirei, hoje eu posso clinicar em qualquer lugar do mundo. Só que, para isso, eu precisava ter dinheiro. Então, a gente vai fazendo as coisas devagar, tá? E aí, na acupuntura, eu sempre fui muito, assim, xereta. Na acupuntura, eu via que os meus pacientes, quando tinham dores, geralmente a gente tinha que fazer 10 sessões, 8 sessões, às vezes 15 sessões. E aí, assim, lendo artigos, vendo, estudando, me informando, eu via que quando a gente agregava outras técnicas, isso, gente, lá atrás, a gente agregava outras técnicas, a gente tinha como é que eu posso falar para vocês? A melhora do paciente com menos tempo, otimizando o consultório. Então, eu tinha lá das 5 da tarde, né, às 10. Se eu estivesse agregando, eu podia atender muito mais paciente, porque eu ia ter uma rotatividade maior. Eu ia ficar mais conhecida naquele momento. E aí, gente, é que veio a homeopatia para mim, tá? Então, a homeopatia, ela veio com uma intenção de ser algo mais dentro da minha prática. Naquela época, não existia saúde integrativa para mim. Sabia. Porque quem fazia isso era curandeiro, né? A acupuntura já era vista como uma coisa balela. Não funciona. Não sei aqui quantas pessoas já fizeram acupuntura. Então, na minha época, a acupuntura não funcionava. Isso é balela para quem quer, charlatão, para quem quer trabalhar com esse tipo de coisa e tirar dinheiro das outras pessoas. E eu coloquei a homeopatia na minha prática clínica. Então, o que vem a ser a homeopatia? Ao contrário de que todo mundo fala aí, que a gente escuta falar dos médicos hoje, até menos, ela não é uma aguinha. Né? O pessoal fala assim, homeopatia? Uma aguinha. Aguinha não funciona. Remédio funciona. Então, eu falo para vocês assim, se remédio funcionasse, deveria se chamar curédio, porque remédio vai remediar. Não é verdade? Aí, o que acontece? É um sistema médico complexo, né, de caráter holístico, baseado nos princípios vitalistas
da lei da similitude. Então, se eu tenho um paciente que é ansioso, eu vou dar ansiedade para ele. Isso é o princípio da homeopatia. Se eu tenho um paciente que tem alergia, eu vou dar alergia para ele, mas em doses dinamizadas, tá? Tratar o indivíduo que está doente com medicamento que apresente os mesmos sintomas. Isso que as meninas estavam falando ali agora sobre homeopatia, até onde podemos ir, né? Que tem uma certa dosagem que mexe muito com o mental, então a gente tem que ter um auxílio médico. Vou falar para vocês aqui em silêncio, não precisaria, mas a gente tem que respeitar essa legislação, tá? E é uma coisa que eu gosto muito de falar para vocês. Às vezes as pessoas falam assim, não médicos não podem ser homeopatas. Hahnemann deixou de ser médico para poder praticar a homeopatia. Certo? Ele deixou de ser médico. E olha lá, ó, nos estudos ali, baseados, né, na observação clínica e experimentos realizados na época, sistematizou os princípios filosóficos doutrinários da homeopatia e criou o Organon, que ele é vivo até hoje. Então, pensem como ele foi caçado. Ele foi caçado, ele tinha que fazer estudos no fundo da casa do sogro dele, porque a medicina não aceitava, então ele teve que deixar de ser médico para atuar. E hoje os médicos falam que os não médicos não podem, porque é uma prática médica, né? Hahnemann enfrentou muitos problemas, olha lá, ó, falei para vocês ali, ó. Deixando de ser médico alopata para atuar com homeopatia, porque ele via que as medicações alopáticas não davam conta daquele processo. E com a aguinha, ele conseguiu muito sucesso, tá? Teve que realizar inúmeras mudanças de cidade, por quê? Porque ele era caçado. Onde ele ia, ele era um demagogo, ele era caçado. Então, ele mudou várias vezes de cidade. Olha lá, em 1779 a 1804, ele trabalhava para não morrer de fome como tradutor, bibliotecário, químico no fundo da casa do sogro, por conta dessa racionalidade médica. Se você vê a acupuntura, é a mesma coisa. A acupuntura ela foi jogada em 1975 para cima pelos médicos. Não quero acupuntura. Não funciona. E hoje o que eles querem? Tratar a acupuntura como ato médico, porque ela funciona. E a mesma coisa vai acontecer com a ozonoterapia. Nós, médicos, temos que acolher o mais rápido possível, para que daqui a pouco o ato médico venha e diga: você está proibida de fazer a ozonoterapia porque é minha. Então, se espertem. Ele experimentou a grande expansão por várias regiões do mundo, estando hoje firmemente implantada em diversos países da Europa. Então, ó, na Europa, a homeopatia é muito, muito, muito difundida, certo? No Brasil, como sempre, tudo chega muito tarde, né? Chegou através de Benoît Mouret, em 1840, tornando uma nova opção de tratamento, sendo uma especialidade médica reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina desde 1980. Então, como a colega falou anteriormente, ela é uma especialidade médica e a gente vai poder, como não médicos, podem atuar até uma altura das concentrações, tá? Há quase 200 anos se passaram e hoje a homeopatia é uma prática medicinal popular, tendo seu reconhecimento pela legislação em 1980, registrada como prática integrativa em 2006 e liberada por vários para nós não médicos em 2018, certo? E aqui, ó, tem a portaria do Ministério da Saúde falando da homeopatia.
Milhares de substâncias são utilizadas para trabalhar com homeopático, certo? Então, a gente usa planta, a gente usa mineral, a gente usa animais, a gente usa secreção, a gente usa abelha, a gente usa tinta, a gente usa lula, a gente usa uma série de coisas, iodo. Então, o que eles fazem como é que eles vão extrair por exemplo, uma lula? A pessoa tem uma alergia à lula, vamos supor. Como é que eles vão extrair essa medicação? É mais ou menos assim, gente. É mais ou menos assim, ó. Algumas dessas substâncias em estado natural, quando elas são extremamente dinamizadas, quando elas estão em natural, às vezes elas são perigosas, mas quando elas são dinamizadas, que vocês vão ver o que é ali daqui a pouco, ela se torna muito, muito baixa toxicidade, quase nenhuma. O que vai ficar naquela dinamização é somente o fluido, a energia daquela medicação, tá? Eu coloquei esse livro aqui, por quê? Porque tem várias maneiras de se dinamizar uma homeopatia. Quanto mais manual, mais assertiva, certo? Então, aonde eu mando manipular as minhas homeopatias, as minhas receitas, os meus pacientes, é muito legal, porque, assim, no dia do laboratório, por exemplo, ela trabalha no meu laboratório, ela está de mau humor, ela não entra. Por quê? Porque a frequência dela vai ficar no remédio. Se a outra está gripada, ela também não entra, porque a frequência vai ficar no meu remédio. Então, quando você vem para as terapias integrativas, você vê que a frequência das pessoas que trabalham e a frequência das pessoas que utilizam são diferentes, são diferenciadas, tá? Raramente vocês vão ver uma pessoa mal-humorada te atendendo numa farmácia homeopática. Não vai ter. Porque essa frequência não é a frequência que tem que girar naquele estabelecimento. Tá? Então, eu digo para vocês assim, não são todas as farmácias que vão fazer a manipulação de acordo como deve ser. Então, eu coloco aqui, e eu tenho um professor que foi meu professor, que hoje ele é aposentado, e ele era um farmacêutico, que é dono, inclusive, de uma das farmácias que eu encaminho, e ele fala assim, Karina, a frequência é tudo. Então, se eu quero dinamizar uma fórmula, um arsênico, um A100CH, eu vou bater 100 vezes sobre uma superfície rígida. 100 vezes. Essa é a dinamização natural. Dinamização natural. Existem máquinas que fazem isso. Existem máquinas. Das concentrações médicas, que vai para 500, 400, 1 milhão, 2 mil, são máquinas. Mas aí eu te pergunto, será que funciona? E a energia? Tudo que passa. Hahnemann tinha máquina? Não. Então, eu, Karina, opto por mandar em locais que trabalhem ainda como Hahnemann trabalhava. Certo? Aqui que digo para vocês que é a dinamização. DH, ali, opa! DH, decimal, proporção de 1 parte da alergia para 10 partes do ativo, que é o inerte. Então, olha bem, se eu coloco um DH aqui, nesse frasquinho da parte da alergia, faço um raspado de pele, faço um raspadinho de pele, coloco essa parte dentro dessa tintura mãe, que geralmente é água, às vezes pode ser brande, né? Mas geralmente é água. Eu vou fazer o quê? Uma parte dessa aqui, eu vou misturar dentro dessa 99 partes do diluente, certo? E eu vou fazer o quê? Dinamizar. Eu quero fazer essa alergia na DH5. Vou dinamizar 5 vezes. Dinamizei 5 vezes, eu vou pegar isso aqui, que está dinamizado, e vou jogar para cá, ó. Que eu quero aumentar o CH, que é o centesimal. 1 parte para 100. Aí eu pego essa DH aqui, ó, de 5, passo para cá e eu quero 100. Eu quero colocar aqui. Vamos colocar 5 CH. O que é ali, ó? Centesimal. Quantas vezes eu vou ter que chacoalhar?
500 vezes. Aí eu vou aqui, eu quero mudar para 2CH, vamos supor, que eu quero lá de 1CH, eu quero mudar para 2CH. Eu venho aqui, tenho ali um CH que eu fiz de, vamos pensar aqui, de cefaleia não, de veneno de cobra, de sépia. CH aqui de sépia, para 2. Eu vou dinamizar quantas vezes isso aqui? 1, 2. Certo? Então, tem todo um esquema isso, que vocês não, a gente não é farmacêutico, mas é mais ou menos para explicar para vocês como funciona, tá? O COFEM, em relação à homeopatia, ele aprova a homeopatia como especialidade. Uma carga horária mínima de 360 horas, reconhecida pelo MEC, tá? A gente pode atuar como o quê? Como prescritor em consultório particular, instituições públicas ou particulares. Agora, eu quero saber uma coisa, gente. A homeopatia está liberada pelas práticas integrativas de saúde e todos os não médicos podem participar. Quem aqui é homeopata e trabalha no sistema de saúde? Ninguém. Se eu for no estádio de futebol, perguntar naquele monte de gente, botar só não médico lá dentro e perguntar quem aqui nesse estádio de futebol trabalha com homeopatia no Sistema Único de Saúde? Ninguém. Sabe por que eu digo isso para vocês? Porque quando eu fiz a minha especialização em homeopatia, o médico que me deu homeopatia, ele falava assim, aqui em Curitiba só existe na ouvidor Pardinho. E sabe quanto tempo ele tem para fazer uma consulta de homeopatia? 10 minutos. Como que esse homem vai ver qual medicação essa pessoa tem que tomar? Se ele precisa saber se ela tem calor, se ela tem frio, se ela tem fome, se ela é sedenta, se ela tem alergia, se ela, aonde ela mora, o que ela faz, qual é o sentimento, em 10 minutos. Não tem. Não tem. Não tem. Então, o que eles fazem? Tô com dor de cabeça, taca lá uma beladona. Ele falava assim para mim, eu taco lá uma beladona e falo, vai que vai dar certo. Então, é muito bonito, né, a gente colocar que tem nas práticas integrativas de saúde, mas não tem. Não tem, tá? Então, até onde vocês, enfermeiros, podem atuar na homeopatia? Vocês podem atuar como autônomos, em consultório particular, home care, clínicas particulares e públicas. Vocês podem atuar, desde que vocês tenham o quê? A especialidade e o registro no conselho, certo? Desde que registrados no conselho regional, o consultório certinho pela vigilância sanitária. Seguir as legislações brasileiras, né, em relação às prescrições para não médicos. Então, às vezes, os alunos perguntam para mim, mas, prof, eu posso prescrever? Pode. Você pode prescrever. Entende? Realizar a anamnese antes da prescrição. Prescrever em 2 vias, deixando sempre uma cópia no prontuário do paciente para fins de registro. Gente, isso é muito importante. Isso daí não é para homeopatia, isso é para tudo que vocês vão trabalhar. O registro é fundamental dentro de um consultório. É tudo aquilo que as pessoas, às vezes, precisam daqueles registros para algo. Então, vocês têm que guardar no mínimo 5 anos a 10 anos. Tá? Datar, assinar e carimbar todas as prescrições. Ah, Karina, mas é só uma aguinha. Não vai fazer mal se eu não assinar. Mas tem farmácia que não aceita receita sem carimbo e assinatura. Então, vocês têm que ter um carimbo, tem que ter uma assinatura, para que a farmácia possa manipular. Tá? Não é mais aquela história de, vou na farmácia, faz isso aqui para mim. Não, eles não fazem mais. A maioria que está dentro das boas práticas não fazem. Precisa de data, assinatura e carimbo. Tá? Criar fórmulas próprias para venda em consultório, gente. Pois eu vou mostrar no final para vocês. Isso vocês vão poder fazer em homeopatia, isso vocês vão poder fazer em ozônio, certo? Eu tenho várias fórmulas que eu crio para mim, que eu sei que dá certo, e eu crio no meu consultório e vendo para o meu paciente no meu consultório. Mando manipular e vendo lá. Então, isso vocês podem fazer dentro do consultório de vocês,
tá? E aí, gente, a gente vai falar sobre a ozonioterapia agora. Como que ela chegou para mim, a ozonioterapia? A ozonioterapia, ela apareceu para mim em 2016. Então, eu falo assim, tudo o que vai vindo para a vida da gente vem por um propósito, certo? Como o Vitor falou de manhã, o Corpus de Levy. Quem não conhece sobre Corpus de Levy, é uma doença bem ruim. Ela é semelhante ao Alzheimer, mas ela tem uma progressão muito rápida, né? Então, chegou para ele como Corpus de Levy. Para mim, a ozonioterapia, que hoje é o que mais encanta dentro de tudo isso, não desmerecendo a homeopatia e muito menos a biorressonância com que eu atuo, e a fitoterapia e as outras coisas que eu faço dentro do consultório, mas a ozonioterapia, ela veio dar o plus nos meus atendimentos, tá? Apareceu para mim por conta de uma doença de família, né? Meu irmão tem uma doença chamada espondilite anquilosante, o que está aqui. Ele desenvolveu esse tipo de doença e ele tem que tomar medicação monoclonal, para quem não sabe, é a medicação autoimune. E ele tem dores, assim, quando ele começou o uso da medicação monoclonal, ele fazia uso a cada 45 dias. Aí depois ele com medicação, com monoclonal mais metotrexato, ele tomava, então ele tinha uma imunidade muito baixa, uma gripe para ele virava pneumonia, uma conjuntivite para ele virava uma uveíte. E aí ele chegou para mim e falou, você já ouviu falar em ozonioterapia? Eu falei, não, nunca ouvi falar. Ele falou, que eu estou para marcar uma consulta em São Paulo e eu quero ver para fazer. Aí ele falou assim, dá uma estudada para mim, ele sabia que eu gostava de estudar e tal. Eu falei, não, vou estudar e vou ver. Aí ele falou, vou marcar a consulta lá para fazer. Eu falei, Aí foi no médico, pagou na época R$ 1.200 a consulta, e ele precisava de, no mínimo, 40 sessões. E cada sessão eram R$ 800. Inviável. Mega inviável. Aí eu fui atrás. Comecei a estudar, comecei a ver como funciona. E ele já está nessa posição aqui, ó. Então, ele está, a gente chama de posição de esquiador. Quando o joelho fica assim, o pescoço aqui, então ele fica nessa posição aqui, ó. Então, ele olha para você hoje, ele olha assim. Por quê? A doença, a espondilite anquilosante, ela é a anquilose da coluna vertebral. Então, ela fica como se fosse a coluna de bambu. Fica uma presa na outra. Quando acontece a anquilose, não tem mais dor. Ele só tem dor enquanto esse processo está acontecendo. Só que esse processo vai acontecendo muito devagar. E ele só percebeu que ele tinha essa doença quando ele estava com 43 anos. Que ele foi fazer um exame, que ele estava com muita dor na cervical, ele foi fazer um exame e ele constatou que ele estava com essa doença. Tá? E aí, o que é a ozonioterapia, né? Todo mundo pergunta, mas o que é isso? É um gás tóxico? É isso, é aquilo? Não, gente. A ozonioterapia nada mais é do que o oxigênio receber uma carga elétrica, uma descarga elétrica, né? E ela vai liberar o quê? Um cheiro esquisito, que em grego quer dizer ozen. Por isso que é ozônio, aquilo que cheira, tá? Em 1800, vou lá uma rápida memória para vocês, se vocês não conhecem, uma rápida história. Em 1856, ela é utilizada para esterilização de material e tratamento de água na Europa. Né? Em 1857, foi criado o primeiro gerador de ozônio por Werner Siemens, tá? Que foi esse carinha ali em cima, que foi bem burro, que não deixou, não cuidou dessa máquina aí, que lá para frente vocês vão ver que teve um cara muito mais esperto aí, ó, Tesla, em 1896, que patenteou o primeiro gerador de ozônio, aonde ele fazia óleo ozonizado. E esse óleo ozonizado foi usado lá a maquininha dele, todo esperto. E esse cara é um gênio, né? E lá Tesla, vendeu várias máquinas para hospitais com finalidade do quê? De ozonizar óleos. Para quê? Para ser usado durante a Primeira Guerra Mundial, e quem nunca viu, tá vendo aí hoje, nos pés de trincheira. O que é isso, gente, pés de trincheira?
os soldados colocavam o pé dentro daqueles coturnos e aquele não saía de lá. Então, ele ficava molhado, ficava seco, ficava suado, né? E apodrecia o pé lá dentro. Então, eles estavam perdendo, ó, tá vendo ali? O pé do cara sem nada, e era feito dessa forma aqui. Os médicos vinham e faziam dessa forma nas barricadas que tinha na guerra, certo? 1928, Alex Fleming descobriu a penicilina. E como vocês sabem, o ozônio é extremamente oxidante. Para quem pensa que ele é antioxidante, está errado. Ele é oxidante, porque o oxigênio é oxidante. Cortem uma maçã ao meio, deixe ela em ar. O que vai acontecer com ela? Vai ficar oxidada, certo? Primeiro antibiótico que foi utilizado na medicina depois da ozonioterapia. Devido à sua alta oxidação e à falta de materiais resistentes àquela oxidação na época, o seu uso decaiu significativamente, tá? Mesmo assim, muitos países que ainda acreditavam na ozonioterapia e seus estudos, experimentos, foram ampliando-se. Em 1929, o lançamento do livro sobre a ação terapêutica do ozônio na Rússia. Em 1933, começa a guerra contra a indústria farmacêutica e a proibição do uso da técnica em todos os países que falavam inglês. Aí, quem vira o berço da ozonioterapia? A Alemanha. Tinha lugar melhor? Não. Então, hoje, né, aqui a gente pode... Passando, ó, mais tarde, participar toda a sua prática em vários países, tá? Então, aqui, Rússia, Itália, Cuba, Espanha, Portugal, Estados Unidos. Embora os Estados Unidos tenha proibido, ele ainda, hoje, ele faz uso da ozonioterapia. E bastante, viu, gente? E lá tem umas técnicas muito legais. Eu quero ir para lá. Eles têm lá, inclusive, uma máquina que chama-se UBI, se eu não me engano. É uma máquina que o sangue sai, passa por essa ultravioleta e retorna para o paciente. Ozoniza, passa pela ultravioleta e retorna. A máquina custa em torno de $5.800. Só que aqui não dá para a gente trazer, né? Em junho de 2010, foi assinada a Declaração de Madrid. Então, essa Declaração de Madrid, hoje, é a Bíblia dos ozonioterapeutas. Quem vai trabalhar com ozonioterapia tem que conhecer essa compilação aqui, tá? Hoje, são mais de 42 países que têm a ozonioterapia reconhecida e utilizada como tratamento complementar em técnicas conservadoras, certo? Aparece no Brasil em 1975, olha quanto tempo depois, como sempre, né? E seguiu sem regulamentação até 2018. Reconhecida pelo Ministério da Saúde através das práticas integrativas e complementares de saúde. Aí começa a briga, não é verdade? O Conselho Federal de Medicina não aceita a ozonioterapia como prática clínica, certo? Nem como prática médica. Como que era a atuação do profissional do enfermeiro antes dessa resolução? Como é que os enfermeiros faziam? Ah, Karina, mas tinha enfermeiro que fazia? Tinha. Tinha enfermeiro que era corajoso, que estava ferida com isso. E como é que ele fazia? Aprendia as técnicas em cursos livres e sem comunicar o conselho. Não é? Sem comunicar o conselho. Mas eles atendiam, eles acreditavam nisso. Eles acreditavam que ia dar certo. Aí o Ministério da Saúde vem, regulamenta isso para nós profissionais não médicos, inclusive a nossa classe. Então foi perfeito. Foi o casamento perfeito, a regulamentação para que nós pudéssemos trabalhar em paz, né? No primeiro parecer sobre a atuação do enfermeiro, né, no ozônio de 2020, ele fala que o enfermeiro pode atuar em todas as vias de acesso e reitera o reconhecimento da ozonioterapia como prática possível de ser realizada por enfermeiros em todo o território nacional. Porém, eles colocaram uma condição,
que esse enfermeiro tenha uma carga horária mínima de 120 horas. Não adianta eu fazer um curso de 20 horas. Aí as pessoas perguntam para mim assim, prof, eu posso compilar o meu curso de 20 horas lá no Pará, com o meu que eu fiz lá em São Paulo, com o meu que eu fiz lá na Bahia? Eu não sei nem se pode, né? Eu acho que não pode mais. E vale a pena? Porque eu aprendi a colocar 2.000 ml num curso que eu fiz na estética. 2.000 ml quando eu comecei. Eu aprendi a colocar 100 ml no rosto quando eu comecei. Então, gente, eu falo, vocês que querem começar com a ozonoterapia, peguem uma instituição de nome, peguem um professor que saiba o que está fazendo, peguem muita prática, porque a ozonoterapia é prática. Não adianta curso por correspondência, não funciona. Na hora que você vai estar com o teu consultório lá, com o teu paciente, der uma coisa errada, a correspondência não vai te ajudar. Tá? Muito bem. O enfermeiro devidamente capacitado, ele pode prescrever a ozonoterapia como terapia complementar, seguindo os protocolos nacionais e internacionais de acordo com os diagnósticos de enfermagem pelas vias de aplicação correspondente. Ou seja, ele pode fazer todas as vias. Eu escutei esses dias uma live de um diretor, eu acho que era da Vigilância Sanitária de São Paulo, falando que o COFEM não tinha uma lei. Que se alguém tivesse a lei que mandasse para ele, pois eu mandei. Aí ele falou, olha, estão me mandando a lei aqui. Eu falei, agora o senhor leia? Eu tenho uma aluna, gente, que ela é de Maringá. Aí ela chegou e falou assim, prof, a Vigilância Sanitária falou que isso não dá, que eu não consigo abrir meu consultório. Eu falei, como não? Ele não tem a lei? Mandei a lei. Aí você fica olhando, as pessoas, eles não sabem, eles não estudam, eu não sei o que faz lá, entendeu? Então, antes de fazer uma live, vamos estudar para saber o que é pertinente e o que não é verdade? Que visando garantir a qualidade e segurança da terapêutica da ozonoterapia, somente seja aplicada com equipamentos de produção de ozônio medicinal certificado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Gente, o barato sai caro, ok? Nessa minha longa jornada de ozônio, eu já vi aparelhos de R$1.000. Como que aquele ozônio, como que aquele oxigênio, quando recebendo aquela descarga elétrica, ele está sendo gerado. Ele está sendo gerado num vidro, ele está sendo gerado num plástico, ele está sendo gerado num titânio. Aonde ele está sendo gerado? Existem materiais que não são compatíveis com ele. E se o aparelho não for decente, bom, você está entregando o quê? Veneno para o seu paciente. Certo? A gente tem ali o stand das geradoras de ozônio. Vão lá visitar. Vão ver como funciona, veja a tecnologia. Não adianta você ter coisa que vocês querem inovar, querem ganhar dinheiro e não ter tecnologia no consultório. Eu, no meu consultório, tenho um laser que custa R$15.000, mas tem laser de 3. Mas o resultado que ele me dá não é igual ao de 3. Tá? Então, isso a gente tem que ter na mente. Então, assim, não existe milagre. Não existe milagre, tá bom? Num dos apêndices diz que vocês têm que ter termo de consentimento livre e esclarecido, né? E os procedimentos operacionais padrão. Isso a gente tem que ter. Como que a gente faz isso? Como é que eu faço uma aplicação subcutânea? Como é que eu faço uma aplicação intravenosa? Como é que eu faço uma aplicação estética, se eu for trabalhar? Como é que eu vou fazer uma retal, uma autoímune menor, uma autoímune maior? Eu tenho que ter descrito isso. Isso tem que estar atualizado ano a ano. Porque muda. Quando eu comecei a trabalhar com ozônio, as dosagens eram altíssimas. Agora já tá muito menor. Vou contar para vocês uma história da minha filha. Tem um tempo ali? Dá tempo? Tem? Então tá bom. Vou contar a história da minha filha. A minha filha é veterinária e ela trabalha com toda a parte que eu trabalho com humanos, ela trabalha com os animais. E aí, nessa época, ela estava estudando, e eu, muito metida, tinha acabado de fazer aquele curso que põe 2.000 ml dentro do corpo do paciente, né? Na estética, achando que eu sabia tudo.
E aí a minha paciente chegou e falou assim, o meu gato está com dor nas costas. Aí eu falei assim, nem tinha ozonoterapia para bicho ainda. Falei, traga aí pra gente ver o que vai acontecer, né? A Larissa faz. Eu falei, Larissa, você tem que negócio seguinte, gato não é diferente do humano, para vertebral, vamos fazer um pouquinho aqui, só que é menorzinho na minha cabeça. Eu fazia 5 em cada ponto, vamos fazer 2 em cada ponto do gato, né? Quando você põe? Aí eu ponho 15. Ótimo, vamos fazer no gato 15 e tal. Aí nós fizemos certinho. No dia seguinte, o gato estava ótimo, andando com o rabo de pé, porque o rabo dele era gordo assim, andando com o rabão de pé, dizia ela que estava ótimo, melhorou muito, muito bem. Passaram-se 2 anos e nós fui com ela até São Carlos, num congresso que teve lá, num curso que ela foi fazer de veterinária lá, de ozonoterapia veterinária. O professor começou a dar aula, ele falava assim, olha, gente, maior atenção para o gato. Aí eu olhei para ela e falei, meu Deus. Aí ela pegou e falou assim, eu falei, mas por quê? Porque o gato morre na hora. E eu falei, como assim? Sim, ele não tolera mais que 2 microgramas. Eu pus 15, então eu coloquei 15, 30, 45, fui colocando ali, ó, subindo nele. Fui colocando um monte. Aí, a hora que ela olhou para mim e falou, mãe, o gato podia ter morrido. E a gente ri disso até hoje. Quer dizer, eu fui com a minha boa intenção de tirar aquela dor do gato e o gato não aconteceu nada, né? Aí eu fico pensando, meu Deus do céu, como pode? Só que vocês vejam, concentrações pequenas já davam um bom resultado, né? E eu fui com a minha concentração de humano. Primeira coisa que ele falou na palestra, falou tudo sobre ozônio, tudo que eu passei para vocês e tal, daí ele colocou o gato. Muito cuidado com o gato. Daí eu falei, minha Nossa Senhora. Mal sabe ele que eu pus 15 microgramas, não, 15 ml, 15 microgramas em cada pedacinho do gato. Mas que ele andou no dia seguinte, andou. Então, assim, o que a gente tem que pensar, né, gente? Então, procedimento operacional padrão, como eu falei, ano passado podia ser 2.000, esse ano a gente não pode exceder de 300 ml. Por que, gente, que eu descobri, depois que eu vi essa louca dando aula de 2.000 ml? A gente pode fazer embolia. Ah, Karina, mas é subcutâneo, não faz mal. Está aqui dentro, ó, gás. Certo? Então, vejam como é. Então, vocês têm que estar atualizando isso sempre. Desde que vocês são capacitados, em curso já foi esse daqui? Não, né? Não. Capacitados pelo conselho, numa carga horária de 120 horas, certo? Prescrever e aplicar o gás ozônio em todas as vias de acesso. Então, vocês não tenham medo. Vocês podem fazer, sim. Porém, dentro do discernimento. Agora, eu vou falar para vocês uma coisa. O que vem a ser o discernimento, gente? Dentro do Tratado de Madrid, eu faço parte da comissão de PICS aqui do Corém Paraná. Então, a gente está elaborando um parecer, né, sobre as vias de aplicação. Porque lá dentro do Tratado de Madrid, tem algumas vias de aplicação que não é muito legal, interessante a gente fazer. Aí a gente tem que avaliar até onde nós podemos atuar. Né? Intramedular. Vocês têm aparelho de ecografia para você ver onde você está entrando? Intratonsilar. Vocês têm habilidade para fazer isso? Não. Certo? Então, o que a gente está deixando descrito? Quando a gente fala em intraarticular, a gente está falando em linhas de pontos de acupuntura. Então, quando a gente dá curso, a gente ensina onde ficam esses pontos e o acesso a essas articulações. Ninguém aqui vai fazer artroscopia, né? Então, a gente tem que fazer o quê? Ter discernimento daquilo que a gente vai fazer. Então, tem algumas vias de acesso que a gente vai falar para vocês assim, vocês não liberaram a intramedular para nós? Mas escuta, e se der uma coisa errada, para onde que vocês vão correr? Para que o risco? Não, eu tenho ecografia, eu vou fazer e pronto, porque meu conselho libera todas as vias. Ótimo, você vai assumir o risco também, tá?
Então, a gente está assim, ó, a gente está começando, a gente está patinando dentro da ozonoterapia. Se a gente deslizar, a gente cai. Por isso, gente, tem que fazer tudo com muita certeza do que a gente está fazendo. Quem foi meu aluno sabe que eu sou muito chata em relação a isso. Certo? Eu sempre falo para eles, não é, Giovana? Se você achar dentro da saúde, devolva, porque não é seu. Dentro da saúde, a gente tem que ter certeza ou acreditar naquilo que está fazendo. Ah, eu acho que vai dar certo. Não, então devolva, porque não é seu. Certo? Aí vocês podem atuar em consultório, em clínica própria, coworking, vocês podem alugar, né, um lugar, trabalhar home care, isso tudo Confem fala para vocês. Sempre registrando a existência no Conselho Regional e na Vigilância Sanitária. Agora eu vou contar uma coisa para vocês aqui, só para vocês, hein? Vou contar. Eu registrei, ó, quantos anos que eu trabalho? Eu registrei todos os meus certificados, todo o meu trabalho nessa gestão. Por quê? Porque eu tive acolhimento. Certo? Eu tive muito acolhimento nessa gestão, gente. E assim, eu tô vendo, não sei vocês, mas eu, enquanto enfermeira, em todas as gestões que eu passei como enfermeira, eu nunca tive um acolhimento que a gente está tendo aqui, das pessoas se importarem realmente conosco, se importarem, querem que a gente cresça, certo? Então, eu estava igual aquele cachorro lá, ó, até uns tempos atrás. Por quê? Porque eu não sentia. Eu não sentia, eu falei, meu Deus, se eu vou lá, se eu não puder fazer, eles vão me amparar? Não sei. Agora, eu acredito, nessa gestão eu vejo que eles estão empenhados nisso. Eles estão empenhados em ajudar, eles estão empenhados em fazer o enfermeiro crescer. E isso, gente, é por isso que eu estou aqui. É por isso que eu estou aqui, estou passando tudo isso para vocês, que é o meu relato de vida, é a minha experiência. Tá bom? Utilizar, né, o termo, como eu falei para vocês, descrever os POPs e zelar pelas boas práticas no atendimento. Então, assim, claro, ambiente limpo, cuidado, asseado, cumprindo todos os protocolos que a gente tem que fazer dentro do consultório, tá? É muito bacana. E eu fico vendo assim, cada vez que eu formo uma turma, eu vejo os alunos lá, prof, é meu consultório. Tem uma aluna que ela é de Marechal Cândido Rondon. Gente, ela fez uma banheira, coisa mais linda. Eu ia até esqueci de colocar aqui. Ela cobra R$150 o banho. E o consultório dela bomba. Porque ela fez uma banheira transparente no consultório dela, um deck de madeira, luz colorida. Aí aquela banheira ela coloca lá os sais dela junto com ozônio. Ela faz umas coisas assim maravilhosas. A pessoa vai lá, fica meia hora tomando seu banho, aí acaba, aí ela pega, sai de lá, vai tomar o banho, ela R$150. Então, ela está empreendendo lá. Ela fez o curso, ai, Karina, não consigo aplicar. Não vou fazer não isso. O que você vai fazer então? Eu vou fazer uma banheira ozonizada. E ela está ganhando super dinheiro lá em Marechal Cândido Rondon. Amanhã, se eu tiver, depois a gente pode mandar para vocês verem uma foto aí. Beleza, ozônio? Depois vocês vão me perguntar alguma coisa que vocês queiram, tá? A outra coisa que eu trabalho no consultório e que é muito legal, certo? É a biorressonância quântica. Alguém aqui já conhece, já viu falar? Já? Beleza. Gente, isso aqui é outra coisa que está vindo muito forte também da Europa, tá? Então, ele tem aqui, ó, o selo europeu aqui. Então, esses aparelhinhos, a maioria vem da Europa. Não tem aqui no Brasil. Os que tem no Brasil é uma fábula de dinheiro, tá? Esses aqui eles vêm assim, made in China, certo? O pessoal vem made in China, mas tem a certificação europeia aqui, tem o software correto, tudo certinho para se comprar. E o que vem a ser biorressonância, gente?
Ela foi descoberta em 1950 por Dr. Reinhold Voll, um médico alemão que resolveu desenvolver uma técnica para monitorar eletronicamente as mudanças de energia no corpo nos pontos de acupuntura. Ao contrário de que muita gente pensa, a acupuntura não é só pontos sistêmicos. Tá? Então, eu vou contar só um pouquinho da acupuntura rapidinho, eu sei que não está no meu programa, mas eu vou falar para vocês. Então, na época dos imperadores, o que acontecia? Quando a mulher deles ficavam doentes, os médicos eles tinham que atender a esposa através de uma cortina. E essa cortina era fechada e eles colocavam a mão, o antebraço, na cortina. E ele tinha que atender aqui, ó, antebraço e mão. Se eles não conseguissem sarar essa paciente, nesse antebraço e mão, eles eram decapitados. Então, eles descobriram pontos energéticos em vários microsistemas. Então, a gente tem microsistema de orelha, microsistema de mão, microsistema de face, microsistema de abdômen, microsistema de pé, certo? Então, existem vários microsistemas. E aí, o Von, ele desenvolveu essa biorressonância através do microsistema de mão. Porque aqui na mão a gente tem vários pontos. E eu vou contar um pouquinho para vocês como isso é real. A pena que a Marta não está aí. Em São Carlos, foi desenvolvido um estudo sobre a fibromialgia em 2018. Não sei se vocês já ouviram falar, né? E lá eu fiquei acompanhando esse estudo de 2018 e tal, sobre pacientes com fibromialgia. E eles desenvolveram um aparelho que emitia 3 tipos de onda. Onda de ultrassom, onda vermelha, onda infravermelha. E como que eles melhoraram a dor dos pacientes fibromiálgicos com esse aparelho? Através da exposição na região hipotenar da mão. Então, eles passam esse aparelho na região hipotenar uma vez por dia, durante 10 dias. Aí, eu liguei lá e falei, eu quero comprar esse aparelho, tenho muito paciente psicossomático de fibromialgia, eu quero comprar para me ajudar e tal. Comprei. Eu falei, quando lançar, vocês me ligam. Aí, lançaram, a MMO lançou, comprei o aparelho, e eu, como tinha paciente, falei, vou fazer um teste do paciente sem que ele saiba. Fiz. Ela tomava pregabalina, tomava Dorene e tomava ainda Dorflex. Ela parou de tomar pregabalina e Dorene. Ela toma de vez em quando Dorflex. Então, gente, tem muita coisa boa na mão. Certo? Então, para quem não acredita nessa impedância através dos pontos de acupuntura, é muito legal e é muito válido, tá? Então, através da impedância, né, resistência elétrica da pele, que os meridianos de acupuntura continham informações importantes a respeito de vários órgãos, porque cada sistema está relacionado a um órgão, certo? Cada meridiano está relacionado a um órgão. E a gente tem 12 meridianos no corpo todo, tem 12 na mão, 12 na orelha, cada microsistema tem essa linha de meridianos. Então, cada órgão possui uma frequência, certo? Através da avaliação quântica, ela nos mostra o estado geral do órgão, homeostase ou desequilíbrio osmótico. Mas, Karina, como é que isso funciona? Aí eu pergunto para vocês assim, como é que a gente faz eletrocardiograma? Como é que você sabe que está batendo e dá essa onda? Como é que eu faço o eletroencefalograma? Não é uma onda? Não é uma ressonância? Como é que eu faço a eletromiografia? É a mesma onda? Como é que ele mede os impulsos da cabeça do cidadão aqui? São ondas, gente. Então, funciona, tá? A biofísica demonstra que toda matéria tem a sua frequência vibracional e que pode ser mutável e influenciada na presença de diversos fatores, tais como emoções e pensamentos, parasitas indesejáveis, metais pesados, radiação, som, nutrientes celulares, cores, juntos ou isoladamente contribuem para um desequilíbrio orgânico e o aparecimento de doenças. Certo? Quando eu falo aparecimento de doenças, eu me refiro muito a pensamentos e emoções.
Nós somos o que nós pensamos. Nós ficamos o que nós pensamos. Ontem mesmo, antes de ontem mesmo, eu estava conversando com as meninas do COFEM, na minha casa, e a gente estava falando assim, quando um pensamento vem positivo, ele vem uma vez, aí vai dar certo. Mas quando eu viro as costas, ele vem 4 vezes negativo, mas e se não der certo? Ai, meu Deus, mas não vai dar certo. Ai, eu estou ficando nervosa, isso não vai dar certo. Certo? O pensamento, gente, eu falo para os meus alunos e para os meus pacientes, o cérebro cura e o cérebro mata. Pode ter certeza disso. Como é que a gente explica? Não é verdade? Como é que a gente explica que aqueles pacientes, às vezes, que estão lá, terminal, cuidados paliativos, de repente ele começa a ter uma força de viver e você vê que ele sai bem e vai, e vai, e vai, e acontece porque ele tem aquela força. A gente estava brincando, quando o paciente chega para mim e fala assim, eu tenho fibromialgia. Ah, é? Onde é que ela está? Aí o pessoal fica me olhando, mas aonde? Você trouxe ela junto? Porque você tem? É tua? Onde é que ela está? Não, eu estou passando por isso. Eu quero sair disso. Esse é o primeiro pensamento do paciente que tem doença psicossomática. Eu estou passando por isso. Não é? E a biorressonância é um método de análise indolor eficaz para muitos distúrbios da saúde e vem sendo utilizada há mais de 20 anos em vários países como Alemanha, Áustria, Suíça, Portugal e ainda é visto como, botei novidade, charlatanismo no Brasil. Como tudo que chega aqui é visto com olhos que não deveriam, tá? Os eletrodos geralmente estão ligados à ponte de acupuntura, como eu já falei para vocês, e emitem ondas eletromagnéticas sobre o microsistema, permitindo que o equipamento escaneie informações de distúrbios energéticos e tal. O escaneamento da ação física é mais rápido do que a bioquímica. Por quê? Porque a bioquímica precisa de tempo e a física vai dar na hora, como aqueles exames que a gente viu ali atrás, tá? Reações bioquímicas, né? Precisa de tempo para ser gerada, precisa apresentar alterações para ser sinalizado. Então, o que a biorressonância faz, gente? Ela vai ver essa doença antes mesmo dela se manifestar. Como a colega falou aqui sobre a termografia. A termografia clínica é fantástica. Eu trabalho no consultório. Você consegue ver o nível, por exemplo, de epicondilite no paciente antes mesmo que ele se manifeste, pela temperatura. Porque a gente usa uma emissividade de 0,98, então a temperatura corporal que a gente consegue captar aqui, ela vai, olha, a diferença. Às vezes as pessoas, quando eu fui fazer o curso, eu achava, porque está vermelho. Não, gente, é o calor que o local emite. Então, a gente faz fotos, o ambiente tem que estar climatizado e tal, aí o paciente entra, aí ele vai fazer, a gente faz as fotos do local da dor, e aí a gente vai fazer simetria, de lado direito, lado esquerdo. E você vê que, geralmente, às vezes, a dor do paciente é aqui, mas está vindo daqui. Aí você vê alterações de temperatura. É muito legal. É uma outra área que vocês podem estar olhando que vai ajudar bastante no tratamento de vocês, tá? E a biorressonância, ela substitui exames laboratoriais? Se ele é visto como charlatanismo aqui ainda, não substitui. Certo? Então, eu falo para vocês, não substitui. Pode substituir? Para nós aqui, pode. Você pode fazer e você pode chegar num resultado magnífico. Tive uma aluna de São Paulo, que ela veio na aula, daí a gente fez biorressonância. Sempre no último módulo, eu levo meu aparelhinho, o pessoal vê. Aí a gente fez, prof, faço, vamos fazer. Aí Camila fez. Aí ela pegou e falou, não, professora, mas deu dela alteração na vesícula biliar. Falei, nossa, Camila, vai estar com alteração, vai dar uma olhadinha. Não tenho nada na vesícula. Não tenho nada. E foi e tal. Passou 3 meses, ela me mandou mensagem. Prof, eu falei, o quê? Tô com pedra na vesícula. Então, ele acusou antes mesmo dela ter algum sintoma. Então, ele vai fazer uma análise a nível celular, baseado no quê? Nos pontos de energia dos órgãos na mão, tá? Aí aqui é um quadro geral para vocês de como é
o software da biorressonância, que ele está escaneando o corpo do paciente, tá? E depois ele vai dar um resultado para vocês passarem para o paciente. Vamos falar para vocês agora, você está perguntando nível de custo, quanto é. O aparelho não é caro, esse daqui sai na faixa de uns R$1.500, mais ou menos. Tem que comprar com o software em português, porque senão vocês não conseguem depois decifrar. E esse relatório, ele dá em torno de 156 páginas, ele analisa vários parâmetros, tá? É difícil, não é fácil da gente interpretar, para isso tem cursos para fazer, para interpretação. Mas o que é legal, vocês podem cobrar um exame desse daqui, R$250. E o paciente paga, super paga o exame de biorressonância. Porque daí o que vai acontecer? Quando você tem tudo que você agregado nesse processo, por exemplo, assim, ó, lá no consultório eu trabalho com a biorressonância, mas eu tenho fitoterapia. Então, eu posso já tratar essa disfunção com a fitoterapia. Ah, eu não quero tratar com a fitoterapia. Eu posso tratar essa disfunção com a homeopatia. Eu posso tratar essa disfunção que ele apresentou aqui nos músculos com ozônio. Tá? Então, a gente pode estar tratando. Então, tudo isso aqui é uma agregação para o trabalho da gente. E aí, posso fazer a biorressonância pelo Conselho de Enfermagem? Então, gente, a gente ainda não tem uma regulamentação da biorressonância. Mas nós da PIX aqui do Paraná vamos já colocar isso dentro do nosso programa e vamos trabalhar em cima disso. O COFEM do Distrito Federal, ele lançou a realização da biorressonância em consultório privado e ele relatou nessa lei aqui, nesse parecer, que não oferece risco para a integridade do paciente, mas ainda precisaria do aval do Conselho Federal. Então, enquanto isso, o pessoal está usando lá como aquele cachorro, né? Assim. E logo a gente vai poder ter o parecer aí do Conselho para a gente estar utilizando dessa ferramenta, tá? Então, como ela não oferece risco para o nosso paciente, o nosso pioneiro foi o Conselho do Distrito Federal e o nosso vai ser o próximo que vai entrar com esse pedido para o COFEM. Beleza? E aqui, né, tudo está sendo encaminhado, como eu falei para vocês, para a gente estar regulamentando isso na nossa prática, assim como as outras práticas que vêm ganhando força dentro da terapia complementar, como a termografia também, que eu falei para vocês ali. E aqui nós, a comissão das PICs, desenvolvendo, né, o pensamento positivo aí para a gente conseguir ter muitas e muitas e muitas práticas liberadas para que a gente possa atuar no nosso consultório, né, cada dia mais. Só que lembrando de uma coisa, ninguém faz nada se não tem conhecimento. Então, gente, não é fazer um curso ali de 20 horas e começar a trabalhar. Vão atrás, vão lendo. Né? Eu estou nessa turma agora da pós-graduação de ozônio e eu falo para eles assim, cada final de aula eu dou para eles artigos que eu quero que eles me apresentem na aula seguinte. Aí eles falam, professora, mas eu tenho mãe, eu tenho marido, eu tenho filho, eu tenho trabalho. Eu falei, eu também tenho. E a gente tem que viver em constante aprendizado, gente. Como eu falei para eles ontem, gente, a gente não tem livros de ozônio. Não existe livro de ozônio. Não existe um Guildman, né? Guildman, lá de farmacologia, que diz tudo pra gente. Não existe. Não tem. Então, a gente precisa saber basear no quê? Em artigos, basear em relatos de caso, como a nossa colega falou aqui. Não é verdade? Análises. A gente precisa estudar. E aí, quando eles vêm, quando eu mando lá uns artigos bem ruins e mando uns artigos bons. Aí a menina falou ontem para mim assim, mas, prof, perdi tempo de ler esse artigo ruim. Interessa? Ler não é perda de tempo? Você concorda com o que o artigo falou? Não. Eu falei, então, pronto, era isso que eu queria. Que você não concordasse com o que o artigo falou. E pronto, é isso, gente. Então, quanto mais a gente estuda, mais a gente vai sair na frente. Beleza? E, por último, eu vou deixar para vocês aqui como é
Congresso de Empreendedorismo. Eu vou falar o que eu fiz, né, que eu criei agora recentemente. Eu criei uma linha de produtos dermocosméticos, tá? A partir do que eu criei essa linha de produtos aqui? A partir da minha pessoa, porque eu sou alérgica a tudo que vocês pensarem, olharem para mim já me dá alergia. E todos os produtos que eu usava na parte da estética me dava alergia, me fazia bolha, coçava. E eu falei, cara, não pode. Aí eu queria usar o tal do óleo ozonizado, e eu falei, não, óleo ozonizado eu não vou usar porque é muito fedorento. Aí eu desenvolvi junto com uma farmácia, né, não é? Vou usar o óleo ozonizado, daí não dá, ninguém fica perto de mim. Então eu falei, não posso, né, que era a única coisa que passava a minha alergia. Aí eu fui para uma farmácia e desenvolvi alguns produtos que são produtos sérum diurno, só que são todos os produtos funcionais, tá? Sérum diurno, sérum noturno, a espuma de limpeza, aqui o óleo ozonizado e o protetor solar. O que eles fazem? Eles são de nanotecnologia com base ozonizada. Então, além de eu estar cuidando da minha pele, eu vou estar... Esse aqui, por exemplo, eu vou estar... Deixa eu passar, eles têm aqui um por um. Ó. Eu vou estar fazendo o que com esse daqui? Eu vou estar esfoliando... Opa! Eu vou estar esfoliando a minha pele diariamente, com nanotecnologia e base ozonizada. O cheiro ficou a cara da riqueza. Ficou muito bom. Então, o pessoal a gente está vendo bastante em consultório. E agora, o que aconteceu comigo? A demanda está ficando muito grande. E aí, o que acontece? A farmácia de manipulação não consegue me entregar e o preço da farmácia de manipulação é muito maior. Então, o que a gente fez agora? A gente fez está entrando com a indústria farmacêutica. Aí a indústria farmacêutica está produzindo para vender em escala. Então, gente, isso eu comecei como? Comigo. E eu quero que vocês façam isso também. Que vocês criem um produto de vocês, que vocês se destaquem no mercado de trabalho. Hoje, eu tenho esses 4 produtos aqui, né? A limpeza profunda, o sérum noturno, o sérum diurno, o protetor solar, que é o que a gente chama de Adapt Color, que é uma base que se adapta à cor da pele e também tem o sem cor. Todos eles vão fazer o quê? Anti-age, anti-manchas, rejuvenescedor, antioxidante. Então, a gente chama de maquiagem funcional. Agora, a gente está lançando o gloss e também a sombra. A sombra com vitamina C, anti-age, clareadora. O gloss, vitamina C, anti-age, hidratante, antioxidante. Então, a gente chama de maquiagem funcional. Então, gente, é uma coisa que, com o passar do tempo, vai crescer. A gente só vai crescer com isso. E isso que eu vim passar para vocês hoje, eu quero que sirva de exemplo para que vocês também cresçam. Né? Porque eu quero ver colegas se destacando no mercado de trabalho. Como dizia a mamãe, você não é todo mundo. Né? E é isso, gente, que eu tinha para passar para vocês. Agora a gente vai abrir para as perguntas. Se houverem, acredito que devem existir algumas perguntas. Por favor. Curso? Tá. Então, assim, a gente tem um curso que é feito, a pós-graduação, a gente tem uma pela Ibrate, tá? Ibrate Equilibra. Ele tem o curso de formação junto, é dupla titularidade. Então, ele é assim. Você pode cursar 6 meses, que são as 120 horas, aí você recebe certificado de formação em ozonoterapia. Aí você pode trabalhar no teu consultório, normalmente, dentro da legalização do Corém. E depois você pode continuar mais 3 meses, aí você vai fazer a parte científica, e aí você vai ter as 360 horas na pós-graduação. Então, em 2 cursos, você recebe 2 certificados, tá? Ele é pela Equilibra, Ibrate e Equilibra. Eles iam até Taí, eles não estão. E o outro é das práticas integrativas e complementares, que é na PUC. Eles vão ter a nova turma, acho que vai ser só em julho que vai abrir. Aí lá é só práticas integrativas. Daí vai ter ozônio, tem biorressonância,
Tem homeopatia, mas não é 360 horas daí para homeopatia específico, é de práticas integrativas, tá? É pós na PUC, de práticas integrativas. Eles só abrem turma agora em julho, tá? E esse daqui da Equilibra já está aberta. Não, esse só tem ozônio. E a homeopatia você tem que fazer junto com o fito para dar 360 horas. Porque lá no BRAT tem também. Porque a homeopatia precisa de 360 horas, tá? Perguntas, questões a mais? Alguém? Bom, então, se ninguém tem, eu vou te agradecer. Ah, tem? Então, deixa eu ver para fazer. Então, ele não tem autorização porque ele é europeu, não tem aqui no Brasil. Não tem, ele tem só o selinho europeu mesmo, então eles não têm. O que tem no Brasil, você vai comprar, vai fazer a mesma coisa que tem lá e é 15, 20 mil reais. Compra na Europa. Esse é o seu certificado. Eu quero agradecer. Então, a gente gostaria de agradecer a palestrante Karina, né? Se vocês quiserem falar com ela, ela está por aí, né? É uma pessoa que está andando aqui no nosso congresso. O nosso agradecimento é em nome da presidente, a doutora Rita Franz, por esse momento de crescimento para todos nós, né? E por compartilhar suas experiências. Com certeza, nós vamos levar os conhecimentos de essa tarde, que foi riquíssima, diga-se de passagem, foi muito boa, para sempre, né? Vocês podem encontrar o curso e outras palestras que vocês não tiveram condições de assistir nas nossas redes sociais. Eu falo nossas redes e lembro, nas redes do Corém, né? No nosso site do Corém e no Instagram e no Facebook. E todos os presentes aqui, eu só queria, mais uma vez, reforçar que ao final do congresso nós teremos algumas especializações, sorteios de especializações e outros brindes, né? E fiquem até o final para vocês obterem esta graça, né, que o Corém está dando. Tá certo? Boa tarde para vocês. Esperem, 5h30 vai ter um happy hour. Nós temos uma cantora, ela é maravilhosa. Vocês vão adorar, eu tenho certeza. É isso aí. Boa tarde. Gente, se vocês quiserem seguir, a minha página é essa daqui, do KC Saúde Integrativa, tá? Deixa eu passar aqui, ó. Eu deixei para vocês ali o meu Instagram, aqui o meu telefone, se vocês quiserem conversar, mandar mensagem. Às vezes e tem também o site do KC Saúde Integrativa. Então, às vezes, se eu não conseguir responder vocês na hora, me perdoem, mas eu respondo todos, tá? Sempre respondo. Só me mandar mensagem lá, tem alguma dúvida, quer saber alguma coisa, eu vou estar falando com vocês, tá bom? Beleza? Muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo pela confiança de vocês. Obrigada a Deus. Se você não colocou a primeira parte. Eita, que diabo.